Olá, senhores. Professor Brandão na área. Primeira aulinha de cinemática, velocidade. Vocês receberam uma imagenzinha em PDF que vai trazer as definições. E dentro dessas definições a gente entra com a explicação para poder te ajudar, né, a entender cada passo que está lá e principalmente com os exercícios. Então, o que interessa para a gente? Velocidade, relação entre o espaço e o tempo. O que significa? É o quanto você andou em relação a quanto tempo você gastou para percorrer aquilo ali que você andou. Então, olha só. Velocidade ΔS sobre ΔT. Quem é o delta? Esse triângulozinho aqui, ó, significa variação. Então, velocidade é a variação da posição pela variação do tempo. A gente fala espaço, mas esse S significa posição do móvel. Então, olha só. Esse carinha significa como? Deixa eu pegar um pincel aqui para a gente brincar. Então, nós teremos variação é final menos inicial. Posição final menos posição inicial. Variação do tempo, tempo final menos tempo inicial. Ora, como o tempo inicial é quando você mete o dedão no cronômetro, a gente põe 0. Olha que lindo que vai ficar. Se isso aqui é 0, está dividindo, passa multiplicando. Posição inicial, S0 ou SI, está negativo, passa para o outro lado, positivo. Então, essas duas fórmulas são a mesma. Uma deriva da outra. Então, decora. A gente sabe, ó, sentado sozinho, vendo TV, só sorvete. Então, cada um tem a sua maneira para decorar. Por que a gente fala que é sempre bom, né, você ter isso daí decorado? Porque algumas provas o cara te joga a equação horária lá. Essa equação. Então, você tem que saber qual que é cada componentezinho lá. Mas o principal é entender. Você quer ver como é que você faz isso aí melhor? Dá uma olhadinha só. Se eu pegar um carrinho andando a 80 km por hora, o que significa? Que a cada hora ele anda 80 km. Mas, se uma hora anda 80, em 2 horas anda quanto? 2 vezes 80? 160. Em meia hora anda quanto? Metade da hora, metade do quilômetro. 40. Olha a matemática te matando de raiva. Em 2 horas e meia, quanto que ele andou? Se em 2 horas anda 160, em meia hora anda 40, em 2 horas e meia é só somar 160 com 40. 200 km por hora. Ou, olha que lindo, olha que lindo, olha que lindo. Se uma hora anda 80 quilômetros, em 2 horas e meia, anda quanto? X. Aí, ó. Pega a velocidade e multiplica pelo tempo, acha o espaço percorrido. O tempo está dividindo, passa pelo outro lado, multiplicando. Então, o espaço percorrido, a variação do espaço, é a velocidade vezes o tempo. Está aqui, ó. Então, x igual 200 quilômetros que o cara anda. Anda 80 em 1 hora, que é a velocidade, vezes o tempo de 2 horas e meia. Está aí. Quer ver outra maneira? Olha que legalzinho aqui. Vamos dificultar um pouquinho para você ver. O carrinho sai do quilômetro 20 e depois de 2 horas e meia, com uma velocidade de 100 km por hora, ele vai parar em qual posição? Pronto. Simples, simples, simples. Só sorvete. Sentado sozinho, vendo TV. S igual a S0 mais VT. Qual é a posição final se a inicial é 20? Se a velocidade é 100 e o tempo que ele gastou foi de 2 horas e meia. Vai dar quanto? 100 vezes 2,5, 250, mais 20. A posição final vai ser de 270 quilômetros. Ou seja, depois que ele percorreu 2 horas e meia com a velocidade constante de 100 km por hora, saindo
do quilômetro 20, ele vai chegar no quilômetro 270. Tranquilo? De boa? Olha só. Se em 1 hora ele anda 100 quilômetros, em 2 horas e meia ele vai andar quanto? X. 2,5 vezes 100, 250. Ah, professor, tá errado. Tá não. Ele anda 250 quilômetros, mas ele saiu da onde? Do 20. Se ele sai do 20 e anda 250, parou onde? No 270. Pronto, hein? Nossa fórmula nada mais é do que uma regra de 3. Vamos dificultar a coisa um pouquinho? Olha só, para você ver que agora eu vou demonstrar as duas maneiras. Tanto a fórmula quanto a regra de 3, para você ver que o importante é você interpretar, entender como é que funciona. Então eu vou falar para você que sai da cidade A, um carrinho indo em direção à cidade B, distante dos 720 quilômetros uma da outra. Não é? Só que da cidade A saiu um carrinho com a velocidade de 80 quilômetros por hora e no mesmo instante sai de B em direção a A um carrinho com velocidade de 100 quilômetros por hora. Como é que você faz isso? Usando a fórmula. Qual é a posição de encontro? Ou quanto tempo demora para o carro A encontrar o carro B? Mano, posição de encontro, SA igual a SB. Ora, eles vão estar no mesmo lugar. Olha que lindo, olha que lindo, olha que lindo. Equação de A, posição inicial, vou chamar o A em 0. Mais velocidade, 80t. Primeira chance de errar. Se você colocou 0 no A, o B não pode ser 0. O B vai ter que ser quanto? 720. Se o A está indo para lá com velocidade positiva, o que acontece com o B? Está voltando, tem que ter velocidade negativa. Segunda chance de você errar. Então, olha que lindo. 100t mais 80t igual a 720. 180t igual a 720. T igual 720 dividido por 180. Quanto tempo demora para os dois se encontrar? Para os dois se encontrarem, né? 4 horas. Olha que lindo, olha que lindo, olha que lindo, olha que lindo. Se o carro A anda 80 km a cada hora e o B anda 100 km a cada hora, os dois juntos vão andar quanto a cada hora? Em 1 hora, os dois juntos andam 180 km. Quanto tempo gasta para os dois se encontrarem? Quanto tempo gasta para os dois percorrerem? 720. Olha que legal. 180x igual a 720. Não vou nem continuar. Vê se não é a mesma coisa. Acabou. Então, vale a pena você interpretar antes de decorar. Vale a pena você desenvolver melhor para você poder montar o exercício. Tá? Então, essas são as brincadeiras que a gente trabalha quando fala de velocidade. Quer ver? Agora, o que a gente acrescenta mais para você, dentro desse conteúdozinho aqui, é isso, ó. De acordo com a velocidade, qual a sua classificação? O que é a classificação da velocidade? Ora, é só determinar a sua orientação. Um móvel pode ter um movimento progressivo ou pode ter um movimento regressivo. O que é progressivo? É quando a velocidade é positiva, ou seja, quando o móvel está indo na mesma orientação da trajetória. Então ele está indo para o lado positivo. Opa! Regressivo, também chamado de
retrógrado. O que é progressivo ou retrógrado? É quando a velocidade é negativa. O que significa isso? Significa que o cara está no sentido contrário à orientação da trajetória. A trajetória está Brasília-Goiânia. Então eu conto Brasília no 0, Goiânia no 180. Quem está vindo de Goiânia para cá tem um movimento o quê? Regressivo ou retrógrado. Ele está no sentido contrário à minha orientação. Ele está indo com a velocidade negativa. Então muito cuidado, porque na matemática menos 20 é menor que menos 10. Já na velocidade, não. O cara volta com a velocidade de 10 metros por segundo. O cara volta com a velocidade de 20 metros por segundo. Beleza? Então o sinal negativo ou positivo da velocidade só está te dizendo a orientação. Se o cara está indo de acordo com a sua orientação, está indo contrária à orientação já pré-definida. Moleza? Tranquilo? Então olha só. Último detalhezinho, que são as maneiras que podem cair para você, para a gente poder desenvolver o exercíciozinho aqui. É quando eu tenho ultrapassagem, o aluno fica morrendo de dificuldade com isso. Olha só, eu vou apagar aqui de levezinho para você visualizar isso daí. Um caminhão de 20 metros vai ultrapassar uma ponte de 120 metros. Então, como é que é, professor? Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Eu tenho um caminhão, fala mal do meu desenho não, hein? Fala mal do meu desenho não. Um caminhão de 20 metros e ele vai ultrapassar uma ponte colocar 3 pontinhos aqui, falou? Vamos falar que a ponte ficou na mesma perspectiva aí, ó. Então tá aí, ó. E uma ponte de 120 metros. Se a velocidade do caminhão é de 20 metros por segundo, quanto tempo ele gasta para ultrapassar a ponte? Olha que lindo, olha que lindo, olha que lindo, olha que lindo. Vou usar aqui um mecanismo aqui para você entender. Tranquilo? Consegue enxergar? Vamos ver aqui. Vou colocar aqui para você. Aqui, ó. Olha o quadro. Eu fui tentar a caveira, mas não deu certo. Mas olha para cá. Tá vendo isso daqui? Estou na ponta do quadro. Beleza? Vou ultrapassar o quadro. Ultrapassei? Por que eu não ultrapassei? Porque para eu ultrapassar alguma coisa, todo o meu corpo tem que estar o quê? À frente. Outra definição para você. Ponto material e corpo extenso. O que é ponto material? É quando a dimensão do corpo não atrapalha o meu cálculo. Exemplo, um carro indo de Brasília para Goiânia. Interessa se esse carro tem 3, 4 ou 6 metros? Não. O tamanho dele é muito pequeno em relação à estrada inteira. Mas espera um pouquinho. Esse caminhão, se ele andar apenas 120 metros, olha o caminhão, olha o caminhão. Andou 120 metros. Ele ultrapassou a ponte? Não. Então ele não é um ponto material. O tamanho dele me interessa. Então agora ele passa a ser um corpo extenso. As medidas do tamanho dele, as medidas dele me interessam. Então para ele ultrapassar a ponte, ele tem que andar os 120 da ponte mais os 20 metros dele.
material. Ponto. Não tem dimensão. Corpo extenso. Opa! Tem tamanho, tem dimensão. Daqui a pouco ainda vou dar um detalhe sobre isso daí para você ver. Então, ou seja, um carro que anda 20 metros por segundo, para ultrapassar essa ponte, ele tem que andar quanto? 140 metros. Então, olha a regra de 3, olha a regra de 3, olha a regra de 3. Se em um segundo ele anda 20 metros, quanto tempo ele gasta para andar? 120 mais o próprio tamanho. 140 metros. 20x igual a 140. Igual a 140. X igual a 140 dividido por 20. Ele gasta exatamente 7 segundos. Tranquilo. Beleza. Viu que tanto faz você decorar a fórmula ou interpretar, você consegue desenvolver bem? Nós vamos ver que a gente aplica isso também em aceleração. Em alguns casos você vai ter que usar a fórmula, mas em muitos casos você aplica direto o mesmo desenvolvimento que nós fizemos para velocidade. Beleza? Então, para terminar, o que nós temos? O último detalhe. Meu, professor Brandão, essa peça rara, linda e maravilhosa, né? Quando eu olho no espelho, o espelho quebra, olha que lindo. Em relação ao universo, sou um ponto material ou sou um corpo extenso? Você é insignificante, você é um ponto material. Beleza, mas olha só o que eu vou fazer. Olha. O que eu fiz? Eu fiz rotação. Eu girei em torno de mim mesmo. Opa, parou. Quem é que gira em torno de si mesmo? Para girar em torno de si mesmo, esse cara tem que ter dimensão. Professor Brandão girando feito louco, girando feito louco em relação ao universo. Passou a ser o quê? Corpo extenso. Por quê? Porque todo mundo que promove rotação, se girou em torno de si mesmo, é um corpo extenso em relação a qualquer outro. Porque você só consegue girar em torno de si mesmo se você tiver dimensão. Beijão, bom prazer.